Olá a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Agradecemos mais uma vez a Deus, a espiritualidade amiga, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, né, tentando compreender um pouquinho mais da doutrina dos Espíritos. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, né? A nossa sede fica na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, na cidade de São Paulo, né? Você também pode acessar as nossas redes sociais, né? No nosso site www.caminheirosdoamor.org.br e nos canais das mídias sociais, Facebook, Instagram e YouTube, né? Para onde vão esses vídeos que nós estamos gravando aqui, né? Então, que nós possamos aí mais uma vez, com o amparo da espiritualidade, né, trazermos hoje aquilo que entendemos sobre uma parte do Livro dos Espíritos. Nós hoje vamos falar das questões 575 até a 577, né, onde Kardec procura entender, né, como se pode ali reconhecer, né, que uma pessoa na Terra, né, está ali cumprindo uma missão real, né? Como que temos ali a possibilidade de identificarmos quando o trabalho, né, de alguém está voltado para um bem maior, né? Então, vamos agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, né, vibrando para que todos os lares, né, possam ter paz, possam ter harmonia, que as energias, né, que o bem gera por todos os cantos, que possa alcançar aí a todos aqueles que precisam, a todos os nossos irmãos que vivem o desequilíbrio, né, do orgulho, do egoísmo, da ganância, né, que esses corações possam um dia perceber a necessidade do amor e da caridade, né, que possam aí com muito esforço, né, tirar de si essas más tendências. Então pedimos a Deus que ampare os vossos lares, nos vossos caminhos, nos seus ambientes de trabalho, de convívio, né, que a espiritualidade amiga esteja sempre convosco, né? Bom, então nós vamos hoje continuar aqui os nossos estudos, né? E hoje nós vamos então aí na questão 575, né, Kardec então vai buscar compreender junto à espiritualidade as questões, né, dos missionários, né? Só que é importante a gente entender depois mais adiante a gente vai ter aí mais detalhes, né, para que a gente consiga entender o que são as grandes missões, né, daquelas missões que nós temos no cotidiano, né? Então, Kardec, na questão 575, ele vai colocar para a espiritualidade, né, que vinha falando sobre as missões e ocupações dos espíritos nos vídeos anteriores, nossos irmãos já vinham trazendo, né, um pouco dessa reflexão, e aí ele vai colocar lá, né, junto à espiritualidade. Ele diz assim: as ocupações comuns nos parecem antes deveres que missões, né, propriamente ditas, porque quando se falou sobre os interesses da arte, né, sobre alguns espíritos que vêm colaborar com o desenvolvimento, né, da arte, da tecnologia, da literatura, né, e aí ele vai entender, tentar entender, né, sobre essas questões, porque ele diz que, né, como diz aqui, ele fala assim, são ocupações comuns, né? Então o escritor ele vai escrever, né? O pintor ele vai fazer lá o seu quadro, sua obra-prima como um escultor. Então ele, no entendimento de Kardec, isso seria uma coisa comum para aquele espírito que veio reencarnar para ter aquele ofício ou aquela profissão, né? E aí então ele continua, né? A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, ou seja, o que, né, a maior parte da sociedade compreende como sendo um missionário, como alguma coisa importante, né? Ele fala, tem um sentido de importância menos exclusivo, ou seja, algo que seja para mim, como nós estávamos falando
do escritor, né, do pintor, do escultor, que ele faz a sua obra, né, intimista, né? Ou seja, ele é o autor, né, daquela obra e ela tem ali né, a sua condição de valor, né, na vida daquele ser. Mas aí ele fala assim, né, que tem no sentido que a humanidade entende, né, uma missão, seria menos exclusivo, né, e sobretudo menos pessoal. Então ele fala, desse ponto de vista, como se pode reconhecer, né, um homem, mas no sentido de humanidade, né, uma pessoa, né, como se reconhece que uma pessoa tem uma missão real na Terra? Né? E aí eles respondem a Kardec que no sentido então que Kardec está colocando a condição de missão, né, ele fala pelas grandes coisas que ele realiza e pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. Né? Então, o que Kardec estava tentando entender era justamente isso, né? Sobre aquelas pessoas que vêm desenvolver alguma coisa que impacta a humanidade como um todo, né? Então, como alguns líderes religiosos, né? Como algumas pessoas de representatividade social, né? Alguém que levanta, um líder, né? Que se levanta e começa a cativar o público, né? Começa a juntar multidões, ou seja, aquilo que ele está fazendo está tomando uma proporção mundial e não uma coisa que é restrita, né? Ao seu ambiente aí. Então eles falam para Kardec, né, que você percebe quando, né, tudo que ele está fazendo está impulsionando, né, não só o seu interesse particular, como tudo aquilo que está à sua volta, né? Ou seja, ele impacta na vida da humanidade, não só na si. Então nós vamos ver as grandes descobertas, né, ou mesmo os pensamentos como fez Jesus, né? Na sua condição de exemplo, né? Então Kardec pensava como uma missão grandiosa, como essa que Jesus fez, né? Como fez Gandhi, como fez Madre Teresa, como, né, fizeram alguns outros espíritos encarnados que a sua atividade impactou não só o meio onde ele estava, mas tudo que estava também à sua volta pelo mundo. E aí, então, na 576, ele coloca, né, os homens que têm uma missão importante, né, são predestinados, sempre lembrando que quando nós falamos sobre homens, nós não estamos falando sobre o sexo masculino, mas sim humanidade, né, porque nós temos grandes figuras femininas, né, que tiveram as suas, como eu falei, da Madre Teresa, né, que mexeu com o mundo, com as suas atitudes, né, e grandes mulheres da ciência, da literatura, né, grandes representatividades, Joana d'Arc pelo trabalho né, que fez aí na defesa de Deus, né, e todo o trabalho que ela se empregou, né, Maria, mãe de Jesus, né, o impacto, né, de apoio ao trabalho do Cristo, né, ter ali por ele todo aquele amor, todo aquele carinho, cuidando dele até um momento em que, cuidando e protegendo, né, até o momento em que ele devesse se revelar para o mundo. Então nós temos aí grandes figuras de espíritos reencarnados em corpos femininos. Então nós não estamos falando aqui de homens no sentido masculino ou feminino, nós estamos falando de homem no sentido humanidade. Né? Então ele diz aqui, os homens que têm uma missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso? Né? E aí eles respondem a Kardec, às vezes sim, mas na maioria das vezes o ignoram, né? Porque a gente sabe daquele processo todo que a gente tem, né, de esquecimento, né, do passado e da nossa programação reencarnatória, né? Então tudo aquilo que a gente fez ali com a espiritualidade responsável, né, pelo processo reencarnatório, tudo aquilo que a gente ajustou ali do que deveria
né, trabalhar como desafio, como prova, como expiações, né, e também algumas missões, a gente acaba, quando de retorno à nossa posição corpórea, né, a gente acaba ignorando algumas coisas, esquecendo algumas coisas, né? Mas é isso que a gente precisa depois, né, que nós vamos na sequência falar um pouquinho, compreender do que é as grandes missões, daquelas que são missões menores, mas que também podem ter seu impacto na vida de algumas pessoas. Mas aí nós vamos ver também, né? Continuando só aqui na leitura, antes de fazer o comentário, dizendo, então ele diz aqui, né? Às vezes sim, mas na maioria das vezes eu o ignoro. Só tem um vago objetivo, né, ao virem para a Terra. Sua missão se desenha após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir os seus desígnios, né? Então, reza aí a lenda, né, que alguns líderes de nações, né, que tiveram aí grandes destaques na história, tinham e que em suas missões unir povos, né? E por isso muitas vezes lhe foi dado a posição de poder, né, de liderança, de condução das pessoas, de simpatia, né, o próprio magnetismo da fala. Então foi dado a ele algumas ferramentas para que pudesse facilitar ou impulsionar o seu trabalho, né? Mas que muitos deles, quando se viram na condição de seres poderosos para a Terra, né, acabaram se desviando da sua tarefa, né? E muitos deles, ao invés de unir povos, né, pelo amor, pela caridade, pelo amparo, pela fraternidade, causaram guerras. Por quê? Porque eles entenderam, né, ou na sua concepção, eles achavam que o poderio que foi dado a eles era para dominar, ser um ser dominante no mundo, né? Ou seja, dominar a terra inteira, ou seja, colocar a terra sob a sua vontade. Só que, na verdade, não era pelo poder, né, da força, mas sim pelo poder da fraternidade. Por isso que nós estamos vivendo ainda alguns desafios, né? Se nós pensarmos agora que temos esse conhecimento da espiritualidade sobre todo o trabalho, né, que essas lideranças que causaram as guerras, né, fizeram, se eles tivessem voltado isso para a missão real do bem, isso teria hoje um impacto muito benéfico, né, na estrutura da Terra, né? Então, reunir, por exemplo, ali os povos da Europa, do velho continente, com o novo continente, como eles chamavam, né? Mas você unir toda aquela população num sentimento comum de que elas deveriam se ajudar, se amparar, né? Ao invés de querer dominarem umas às outras, tomarem as suas terras, né? Tomar as suas riquezas, hoje teria um impacto, né, muito diferente do que nós vemos hoje. Não se levantaria, né, a questão de representatividade das nações como potências de guerra, mas sim como potências de ajuda. Então, esses irmãozinhos lá atrás, eles não compreenderam qual tinha sido a missão que eles receberam, né, antes de reencarnar, que tinha como principal objetivo manter a Terra em paz e harmonia. Então, imaginemos, né, se o Império Romano, ao invés de se impor pela força, né, na época do Cristo ali, estar naquela exploração daqueles povos, né, dominando terras, né, matando pessoas, destruindo famílias, destruindo povoados, se tivessem tido a compreensão de que a missão deles naquele momento era
dar amparo, né, para as outras nações menos ricas, né, com dificuldade, né, estender o seu apoio a todos e chamar a todos para uma união fraterna, dizendo, olha, nós podemos aqui negociar aquilo que você, né, produz e eu não produzo, e aquilo que eu produzo e você não produz, então vamos ver uma maneira de negociarmos isso, né? Vamos fazer com que nem eu nem você passemos por dificuldade, né? Então é isso que a espiritualidade está respondendo para Kardec, que esses irmãos, né, se preparando na espiritualidade para viver um processo de ajuda para a expansão da ocupação da terra, deveriam ter feito de forma fraterna e não de forma, né, a guerrear. Então, assim nós vamos entendendo, né, algumas missões, algumas coisas que nós recebemos no mundo espiritual e depois viemos aqui para desenvolver na Terra. E aí é importante também esse outro ponto, né, quando Kardec pergunta aí se é predestinado, eles dizem que às vezes sim, né, mas na maioria das vezes, né, a gente ignora e muitas vezes abandona, né? Nós vamos buscar aqui então algumas referências, né, para nós nos orientarmos, que foi trazido pela espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas missões que eles apontaram para nós, né, que nós deveríamos estar atentos, né, a esta condição. Então aqui nós vamos ver, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, né, nos Trabalhadores da Última Hora, na parte das instruções dos Espíritos, o item 4, falando da missão dos espíritas, né? Então olha só, todo aquele que, né, se coloca, né, na condição de envolver-se com o pensamento espírita, ele não está aí só para poder adquirir o conhecimento, né? Ficar ali brincando com a sua mediunidade ou querendo, né, mostrar que é melhor médium do que outros, enfim, cuidando um pouquinho da sua vaidade, mas aqueles que se apresentarem, né, para a doutrina espírita, para poder entendê-la, para poder conhecer a sua essência, tem como missão propagá-la, né, do mesmo jeito que fizeram os apóstolos do Cristo, né, sair levando o seu conhecimento. Então, aqui, dois trechos de parágrafos, né, que nós retiramos de lá do capítulo 20, do item 4 lá das instruções dos Espíritos, falando sobre a missão dos Espíritos, está lá. E despregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos Espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões, e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas, né? Então, para que as pessoas possam entender, né, o processo evolutivo do espírito. E aí, num outro trecho, num outro parágrafo, ele diz: Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, à sua propagação, né? Então, não é só adquirir o conhecimento, sentar em cima e ficar sem fazer nada, né? Então, aquele que buscar a doutrina espírita para se engajar nesse trabalho que a espiritualidade está apresentando para nós, tem que fazer a sua parte, né? Tem que entender qual que é a sua missão, qual que é o seu trabalho a ser desenvolvido, né? E não simplesmente ignorar, né? Fazer lá como nas parábolas do Cristo, né? Na hora de chamar justamente os trabalhadores da última hora, né? Ficar lá na praça sem fazer nada e dizendo, olha, estou aqui, vai. Ninguém me chamou, ninguém falou nada, não, né? Nós vamos
além de nos aprofundarmos no conhecimento da doutrina, a gente precisa pegar este conhecimento que nós estamos adquirindo e colocá-los em ação, né? Então é importante a gente compreender isso, porque Jesus já disse, né? A quem muito for dado, muito será pedido. Então é importante a gente ter esta compreensão, né? Uma outra missão, né, está lá no capítulo 21, os falsos cristos e falsos profetas. E aí fala sobre as missões dos profetas, né? Que não é só aquela de predileção, né? Não é só prever as coisas, porque a gente acabou misturando um pouquinho o significado dessa missão de profeta, né? E colocamos aquela condição daquele que profetiza, né? Ele prevê coisas, mas na verdade tem um sentido mais amplo, né? Que a espiritualidade vem trazer aqui. Ele diz assim: todo o enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas, né, os mistérios da vida espiritual. Então, esses são os profetas, né? Olha só, né? Todo o enviado de Deus, que seja, quem são os profetas? Todo o enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. E aí, se a gente volta lá para cima, né, para o capítulo 20, sobre a missão dos espíritas, então nos coloca quase que na condição de, né, profetas, aí vamos dizer assim, não no sentido de profetizar, como a gente estava falando, de ficar falando sobre aquilo que virá a acontecer no futuro, mas com aquela condição, e de pegar a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos e as vossas futilidades à sua propagação. Ou seja, ir lá falar sobre os mistérios, falar sobre essa condição da reencarnação, já que muitos estão fechados ainda nesta condição, né, de ressurreição, achando ainda que, né, depois de os seus restos mortais, né, depois do que o seu corpo entregue à decomposição se desfizer totalmente, haverá um momento em que isso será revitalizado, né, e será colocado de volta à condição da atividade, coisa que nós já sabemos que não é possível. A própria ciência dos homens coloca, né, uma pedra em cima desse pensamento, demonstrando que um corpo, depois, né, de desintegrar-se, não consegue se reunir novamente e, além do mais, voltar à vida, né? Então, é isso que a gente vai vendo. E aqui, né, no outro item, no capítulo 7, falando sobre a missão do homem inteligente na Terra. Mais uma vez, falando que a condição homem aqui é de humanidade, né? Então, lá está no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos, na instrução dos espíritos, no item 13. E aí, num trecho de um parágrafo, ele coloca: porque é uma missão que ele vos dá, né? Ou seja, daquele que consegue ter um raciocínio, né? Uma fé raciocinada, que consegue ter compreensão das coisas. Ele diz: porque é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer, né? Falando sobre a condição, né, do ser inteligente na Terra. Ou seja, se Deus nos deu essa capacidade de raciocinarmos, né, então nos dá a condição de compreender racionalmente tudo aquilo que está ao nosso redor e, por consequência, à medida em que vamos entendendo, nós podemos carregar conosco aqueles que estão à nossa volta. Quando, né, já nos outros capítulos que nós estávamos falando, a espiritualidade nos impulsiona a levarmos este conhecimento da espiritualidade a todos os cantos, ou seja, trabalhar
todos aqueles que estão ao nosso redor, para que eles possam também, né, sair daquela condição da fé contemplativa, né, e ir em direção à fé raciocinada, né? E aí, por último, aqui, na questão 577, então Kardec vai perguntar a espiritualidade, né? Eu falo assim, quando um homem faz uma coisa útil, ou seja, como uma pessoa faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada ou pode receber uma missão não prevista, né? E aí eles respondem a Kardec. Tudo o que o homem ou a pessoa faz não é consequência de uma missão predestinada. Ele é frequentemente o instrumento de um espírito, né, que se serve para fazer executar alguma coisa que considera útil, né? Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro, né, que ele escreveria se estivesse encarnado. Então ele procura um escritor, né, mais apto a compreender o seu pensamento e a executá-lo. Dá-lhe então a ideia e o dirige na execução. Assim, este homem não veio à Terra com a missão, ou esta pessoa, né, com a missão de fazer a obra. Acontece o mesmo com alguns trabalhos de arte e com as descobertas. Deve-se dizer ainda que, durante o sono do corpo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante. Lembrando, né, que errante não é em estado de erro, mas é no estado de espera, né? Aqueles que estão no mundo espiritual, né? Ainda aguardando seu desenvolvimento ou uma nova oportunidade de reencarne, enfim, mas está lá no mundo espiritual, né? E que se entendem sobre a execução. Então, ou seja, o espírito que está desencarnado encontra o espírito do que está encarnado e aí ele passa a ele as ideias, né? E depois, quando esse volta para o corpo físico, essas ideias muitas vezes já ficam ali muito claras na sua mente, né? E aí então ele acha que teve uma ideia fantástica de uma nova obra e que ele vai começar a escrever. A partir daquele momento entra o processo, né, da condição da integração mediúnica, né? O espírito então se conecta em pensamento ao outro e aí vai passando para ele todas as obras. E isso a gente vê isso muito comum, né? Vários escritores de sucesso, né, já relataram que eles tiveram sonhos, né, com as obras que eles fizeram e que deu bastante sucesso, né? Então, o escritor, né, que trouxe ali a toda a estrutura, né, do Senhor dos Anéis, diz que foi dado a ele até aquela linguagem, né, que é de um povo específico ali, que não é uma linguagem da terra, né, mas é algumas expressões, e ele recebeu até como seria essa linguagem, né, que seria tratada. Então, vários escritores, né, vários artistas, não só escritores, mas pintores, escultores, né, recebem do mundo espiritual essas instruções, né? O próprio Einstein falava sobre esta condição, né, que muitas vezes ele se colocava ali num estado como se fosse de um sonambulismo, né, um pré-sono, né, que ali ele conseguia se alçar a um mundo, né, que as ideias iam surgindo. Então tem várias coisas assim que nós temos aí relatos na história de espíritos que encarnados que recebem do mundo espiritual, né, uma obra que vai mexer com o comportamento da sociedade aí, que vai trazer um impacto maior. Tá ok? Bom, então é assim. É, espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre o tema dessas questões do Livro dos Espíritos, né? E vamos agradecendo a espiritualidade amiga, né? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por todo esse amparo, né, que a gente
recebeu aqui para poder fazer esse trabalho, né? Que a gente consiga aí levar a vários corações o entendimento, né, dentro daquilo que pudemos compreender sobre os ensinamentos da espiritualidade. Então, que Deus abençoe a todos, que todos tenham aí muitos momentos de felicidade, paz e harmonia em seus lares. Então, um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Até a próxima.